Atos, capítulo 17. Hoje nós vamos concluir esse capítulo. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler agora, essa leitura inicial, apenas meio versículo, apenas a primeira metade do versículo 28. E depois, à medida que a exposição for avançando, nós vamos lendo todo o restante. Atos, capítulo 17, versículo 28. À medida que você for achando, se coloque de pé para que nós possamos fazer a leitura da Escritura. Nós vamos ler apenas a metade desse versículo, apenas o comecinho, e depois nós vamos por todo o restante do capítulo 17, desde o verso 16 até o 34. Diz assim a Santa Escritura: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pai, muito obrigado pela Tua Escritura. Espírito Santo, fala ao nosso coração agora, desnuda os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar. Bom, nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e já vimos Paulo passando por algumas cidades, não é verdade? Já passaram por Troade, já tentaram entrar na Ásia e um homem apareceu a eles e disse: passe a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entra para a Europa, passa por Filipos. Na semana passada nós vimos Paulo em Tessalônica, em Bereia e agora vamos prosseguir para Atenas. Depois de ser perseguido em Bereia, você se lembra, por alguns arruaceiros de Tessalônica, os judeus que ficaram com inveja de Paulo juntaram o pior que havia naquela cidade, né? Os homens malandros, desempregados, desocupados, diz a Bíblia, para perseguir Paulo. Então, alguns irmãos de Bereia colocam Paulo num barco e levam Paulo até Atenas. As instruções que Paulo recebeu é que ele deveria aguardar ali, até que Timóteo e Silas chegassem. Timóteo e Silas ficaram para trás e as instruções eram que Paulo esperasse ali. Alguns teólogos vão dizer que talvez Atenas nem estivesse na agenda de Paulo, talvez Atenas nem estivesse no percurso que Paulo queria passar, ele só queria estar o mais longe possível, ou os irmãos queriam que ele estivesse o mais longe possível de Bereia, e isso seria Atenas. Mas as instruções eram: olha, Paulo, espera Timóteo e Silas, que você vai na frente e depois eles vão. Mas a gente vai ver que não é bem isso que acontece. Não sei se o apóstolo Paulo era um pouco ansioso ou a indignação dele com aquilo que acontecia em Atenas foi tamanha que ele não conseguiu se conter. Assim como Israel, Judeia e Samaria, o evangelho, queridos, continua avançando. O evangelho não para. Ele continua crescendo e ganhando e rompendo fronteiras, passando por várias cidades e cada vez mais indo até os confins da terra, atravessando fronteiras, como nós temos visto a cada sermão, chegando, como nós vimos, à Europa, e agora o Evangelho de Jesus chega até a terra dos intelectuais. Com certeza, há muito a se aprender com um texto tão rico. Mas, em suma, hoje nós aprenderemos o seguinte: o desejo de ver Deus sendo glorificado nos leva a anunciar o Evangelho a todas as culturas, públicos e locais, crendo que, ao ser pregado, o Evangelho nunca volta vazio. Nós vamos fazer isso em duas partes, e aí mantenha sua Bíblia aberta enquanto nós vamos percorrendo esse texto. O verso 16 diz o seguinte: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo chega em Atenas, onde era o combinado que ele aguardasse, então, a chegada de Paulo, ou de Silas e Timóteo, que haviam ficado em Bereia por algum tempo. Atenas, para você entender, era uma cidade portuária e era uma cidade muito bonita. Atenas era uma cidade belíssima. Atenas era a capital da arte, do conhecimento e da filosofia. Os grandes intelectuais, as pessoas mais inteligentes do mundo, estavam ali em Atenas. Atenas era um lugar que fascinava os turistas, haviam grandes prédios. A gente vai ver que Atenas era um lugar muito idólatra, e então havia templo para tudo quanto era Deus.
E os homens são muito caprichosos, né? Os construtores são muito caprichosos. Então, havia várias construções imponentes, esplendorosas, como também era uma cidade onde a comunicação era muito grande. Você queria saber as últimas notícias, as últimas coisas que haviam acontecido no mundo, você devia passar em Atenas. Atenas era uma cidade sempre atualizada, Atenas era a cidade mais moderna. Apesar disso, nada dessas coisas cativa o velho Paulo. Primeiro, por dois motivos, né? Porque não cativam o apóstolo Paulo. Primeiro, porque Paulo não estava ali para turistar. Paulo não estava ali para fazer como muitos de nós fazemos, como saindo de férias, né? Para chegar nas cidades e admirar as belezas, visitar os locais, conhecer o que aquela cidade tem para oferecer. Não, Paulo não estava ali para isso. E segundo, diz o texto, Paulo ficou profundamente indignado quando viu o tanto de ídolo que tinha. O segundo motivo, pelo qual a beleza de Atenas não cativava Paulo, é porque Paulo não conseguia tirar os olhos da condição terrível que aquele povo se encontrava. Nenhum prédio era belo bastante, nenhum argumento, nenhuma filosofia, nenhum poema, nenhuma construção era bela o bastante para desviar o olhar de Paulo da miséria espiritual que Atenas estava submersa pela sua idolatria. A idolatria era tão grande, irmãos. Atenas era um lugar de tantos ídolos que alguns escritores da época ironizavam dizendo: é mais fácil encontrar um Deus do que um homem em Atenas. Agora pense isso. É mais fácil você encontrar uma estátua de um Deus do que de um homem. Haviam milhares de estátuas, dezenas de milhares de altares. É interessante que na terra dos intelectuais, na terra dos mais inteligentes, a cegueira da idolatria reine. Mas isso não é estranho para nós. Sabe por quê? Nós já aprendemos que o pecado, quando ele atinge o homem, ele atinge em todas as áreas da sua vida, inclusive no intelecto. O cativeiro do pecado não perdoou o nosso intelecto. É por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e não se convertem. Não mudam de vida, porque o intelecto ainda está cativo ao pecado. É preciso que o Senhor haja, é preciso que aconteça aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, é necessário que nasça de novo. É necessário um novo coração. O próprio Deus disse: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne no lugar. A indignação de Paulo leva Paulo a algumas atitudes. Veja comigo o verso 17. Por isso, por causa da situação da cidade, por causa da idolatria, Paulo discutia na sinagoga com os judeus. A primeira atitude de Paulo é ir até os representantes de Deus. Naquela época, a igreja ainda estava em formação, e o povo de Deus anterior à igreja eram os judeus. Nós precisamos, queridos, olhar para isso. Paulo vai até a sinagoga como que para dizer: irmãos, o que vocês estão fazendo aqui? Por que há tanta idolatria onde há uma sinagoga do Deus vivo? Nós precisamos, queridos, olhar para este mundo com os olhos da fé. Há tanta coisa bonita, tantas maravilhas para serem observadas, mas o que chamou a atenção de Paulo não foi nada disso, foi a terrível situação em que aquele povo se encontrava. O povo ateniense era um povo totalmente depravado, um povo em que tinha a vida totalmente entregue à idolatria. Para eles não fazia sentido se estavam adorando um Deus ou outro. E a gente vai ver que o altar que Paulo usou para pregar o evangelho, o motivo dele existir era para que o ateniense não corresse o risco de não ter contemplado algum Deus.
para que eu não corra o risco de ter esquecido alguém, e algum Deus aí que eu não me lembrei vir me castigar, eu vou pôr aqui ao Deus desconhecido, que aí eu abarco todo mundo nessa. O ateniense era idólatra. E aí, isso me ensina que às vezes, como nós temos tratado, a intelectualidade não é tudo. Todos nós, vai dizer a Bíblia, somos pecadores, maus. Todos nós carecemos de Jesus. E aí, muitas vezes, nós estamos tão fascinados com as belezas deste mundo, com as coisas que ele tem a oferecer, que deixamos que por alguns momentos escape da nossa mente a real situação e a maior necessidade que esse mundo tem, que é de ouvir o Evangelho. Deixamos que a situação financeira, social, intelectual de algumas pessoas nos façam esquecer de que elas são tão urgentemente carentes do Evangelho como qualquer outra. Você sabia que dentre os 8 povos não alcançados da nossa junta de missões, um deles se chama os ricos entre os ricos? Porque existe gente rico e existe gente podre de rico, né? Esse povo é um povo que não escuta o Evangelho, sabia? É um povo carente do Evangelho. E quando você pensou, você já parou para pensar, e quando eu falo você, eu digo nós, quantas vezes nós já oramos para que Deus salve os milionários? Quantos projetos missionários nós temos para alcançar os milionários, os bilionários, os trilionários? Porque às vezes a gente se deixa enganar pelas belezas desse mundo, pela situação financeira, social, intelectual. Às vezes a gente bate no peito e se orgulha por levar o evangelho ao pobre, mas se esquece de que o rico também precisa, de que o rico também perece pela falta do evangelho. Paulo não se deixou iludir. Paulo não se deixou iludir pelas construções imponentes, pela inteligência dos atenienses, mas se indignou por conta da miséria, da podridão espiritual que aquela cidade estava submersa. Isso levou Paulo a 2 movimentos. O primeiro nós já vimos. Paulo se dirigiu à sinagoga para discutir com os judeus. O povo de Deus, preste atenção nisso, o povo de Deus não é um povo missional a partir da igreja. A ordem de ser missional para o povo de Deus não nasce em Atos 1:8. Então serão minhas testemunhas. Não nasce ali. Veja o que diz o Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o rosto sobre nós. Para quê? O verso 2 nos responde: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. O povo de Deus sempre foi um povo missionário. O povo de Deus sempre foi o povo que as nações deveriam olhar e imitar. Por isso que Deus, no Velho Testamento, dá tantos alertas: não se misture com aquele povo, porque você vai se corromper. E geralmente, quando o povo desobedecia, o que acontecia? Se misturava, entrava o pecado e vinha o castigo. Paulo se dirige à sinagoga, como eu disse aos irmãos, muito provavelmente, para questionar a omissão dos judeus. Irmãos, o que vocês estão fazendo? Vocês aqui conhecem o Deus vivo, conhecem o Deus de Abraão, conhecem o Deus de Moisés, conhecem a lei e aceitam uma idolatria desse tamanho? Como já vimos, a igreja de Atos era uma igreja composta de crentes que viviam a sua fé de forma tão impactante, a ponto de chamar a atenção do povo e cair na graça do povo. A gente precisa, irmãos, com frequência, avaliar a nossa relevância, avaliar o que nós temos feito como povo de Deus. Enquanto eu preparava esse sermão, eu fiquei pensando em Paulo, chegando aqui em Itubiara, a primeira coisa que ele ia ver é a dona Bárbara lá, né? De braços abertos para receber os que chegam. Paulo talvez ia dar uma volta,
Será que Paulo ia bater na porta dessa sinagoga, indignado, e dizer: irmãos, uma idolatria danada, o povo serve a todo mundo, mas não serve ao nosso Deus, que é o de verdade? E aqui, queridos, eu não estou falando de eventos, de ações promovidas pela igreja, por mais que isso tenha o seu lugar e tenha o seu valor. O que realmente impacta, e a gente vê isso nas páginas do Novo Testamento, o que realmente transforma são os crentes vivendo de forma fiel a vida pública. São os crentes sendo crentes aonde eles são cidadãos, aonde eles andam, testemunhando, pregando sobre Jesus, nos ambientes onde nós vivemos, nas nossas escolas, no trabalho, na academia, nos nossos momentos de lazer. É assim que a gente cai na graça do povo. Se lembram quando a gente falou sobre esse texto, que a igreja caía na graça do povo? A igreja pegava o povo mau, ruim, funcionário preguiçoso, gente que não prestava, pregava o evangelho, discipulava e devolvia para a sociedade os melhores profissionais, os melhores alunos. Os crentes não eram alunos bagunceiros na escola não, viu, crianças? Os crentes eram exemplo de alunos. Os crentes eram os melhores funcionários que tinham, porque tinham a vida remida pelo evangelho. O evangelho vai transformando vidas, enquanto a vida comum acontece. A vida não para, irmãos, ainda mais num tempo como o nosso hoje, a vida é dinâmica. Ninguém quer parar mais o tempo, ninguém tem tempo para sentar mais. Mas enquanto a vida comum acontece, é que o evangelho vai transformando as vidas. Nós não podemos ser reféns do templo, do púlpito, das nossas reuniões. Precisamos preencher o cotidiano das pessoas, o ordinário, o dia a dia. Preencher isso com o evangelho, preencher isso com Jesus. E é exatamente isso que Paulo faz. Veja comigo aí a continuação do verso 17. Por isso Paulo discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e a ressurreição. Então levaram ao Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber mais desse novo ensino? Que ensino é esse que você está nos anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber os que significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir das últimas novidades. Paulo vai aonde a vida comum acontece. A praça principal, talvez você se recorde dela por outro nome das suas aulas de filosofia, talvez você tenha ouvido o seu professor de filosofia falar na ágora que havia em Atenas. A ágora era a praça principal, era onde a vida acontecia, era onde as pessoas comercializavam, era onde o comércio se dava, era onde havia pessoas contando histórias e defendendo suas ideias, e alguns conseguiam levar as pessoas aos prantos. Esses eram os chamados sofistas da época. O sofista era alguém que chegava na ágora, subia num pequeno palanque e ali ele ia defender as suas filosofias e as suas ideias. Alguns sofistas eram muito talentosos, tinham uma retórica muito boa. Os historiadores dizem que eles conseguiam fazer uma pessoa chorar e ao mesmo tempo sorrir. Tamanha era o seu talento com a retórica, e eles esses sofistas viviam das ofertas que ele ganhava. Então ele acabava de defender a sua ideia, de falar sobre a sua filosofia, ele passava um chapéu e o povo ia jogando ali as suas ofertas. Paulo usa dessa artimanha e então começa a debater com alguns filósofos. Dentre eles estavam os epicureus. Os epicureus eram ateus, para nós hoje seriam ateus. Eles gostavam da vida mansa. Para eles a vida se baseava na tranquilidade e na busca por prazer. Eles eram hedonistas. Para ele, enquanto tudo estivesse tudo bem, estava
tudo bem, não gostava de caçar confusão, a vida era pacata, tranquila. E junto aos epicureus também tinham os estoicos. Os estoicos eram diferentes, eles não eram ateus, eles eram panteístas. Então, enquanto para os epicureus nada era Deus, Deus não existia, para os estoicos tudo era Deus. A água é Deus, o sol é Deus, a árvore é Deus, a terra é Deus. Tudo absolutamente para eles era Deus. E enquanto Paulo falava, seu público se dividia. Alguns diziam que ele era um tagarela. Tagarela, naquela época, era um pássaro que ele catava várias sementes e depois voando, ele saía distribuindo essas sementes aleatoriamente. Então, quando se dizia que a pessoa era um tagarela, se estava querendo dizer que a pessoa saía ouvindo um monte de coisa, pegando aqui, informação ali, e depois falando isso sem nexo nenhum. Falando bobagem, falando coisas que não sabe. Eu ouvi e estou repetindo a ideia. Seria para nós hoje um papagaio, né? Que fala o que não sabe. Então, os atenienses disseram, esse Paulo parece um tagarela, fala de coisas que parece que ele não entende o que ele está falando. E outros diziam que Paulo estava trazendo um ensinamento novo sobre deuses estranhos para eles, deuses estrangeiros, porque Paulo, diz o texto, pregava para eles sobre Jesus e a ressurreição. Ressurreição aqui é Anastácia. E eles achavam que quando Paulo falava de Jesus e Anastácia, Paulo estava falando de dois deuses diferentes. Mas não, Paulo estava pregando para eles, como nós vamos ver, o Evangelho. Aqueles homens, então, ficam intrigados com Paulo. Não conseguem compreender. Então, eles decidem levar Paulo a um estágio maior. E eles levam Paulo ao Areópago. Areópago era um lugar elevado, uma montanha, se a gente pode dizer assim, um lugar mais alto, onde se reunia a elite, onde se reuniam os líderes de Atenas. E ali eles iam para debater, olha, esse cara trouxe essa ideia nova, o que é isso? E os líderes do Areópago diziam se aquilo era válido, o que ia se seguir, o que ia se cumprir ou não. Eles julgavam tudo aquilo que era ensinado. E aqui nós vemos Paulo participando da vida comum dos atenienses e usando os meios da vida comum para pregar o Evangelho. E aí a pergunta de $1 milhão. Nós temos testemunhado na nossa vida comum? Nós temos pregado sobre Jesus no nosso dia a dia? As pessoas que convivem conosco sabem que nós somos crentes? Ou nós temos vivido nos ambientes comuns da vida como o crente 007? Ninguém sabe. Eu estou aqui disfarçado, infiltrado. Quando surge algum debate ou alguma coisa desse tipo, a gente se envolve de modo a compartilhar aquilo que cremos sobre Jesus? Acontece com você aquele evento de a pessoa ter uma crise existencial, uma crise de fé, e te procurar porque você é crente? Olha, me fala mais sobre Jesus aqui. A grande ágora que nós temos hoje, a ágora dos dias modernos, a praça principal hoje, irmãos, é a internet. Em muitos momentos, a internet, ela é tratada como uma terra sem lei, onde se pode viver e compartilhar e falar do que se der na telha, sem que aquilo traga alguma complicação ou sem que aquilo faça alguma diferença. A internet é a ágora moderna, onde as coisas são comercializadas, onde as interações acontecem, onde ideias são debatidas. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou te dizer. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o que você compartilha na internet. Tome muito cuidado com o que você comenta em posts da internet. Sabe por quê? A maior parte da nossa contribuição para a internet é de forma escrita. E uma frase comunicada por meio de texto carrega consigo pouquíssima força de expressão. Você já teve a experiência de escrever uma mensagem para alguém? Isso acontece às vezes com marido e mulher, né? Escreve uma frase e aí chega em casa, a mulher está brava, olha que o jeito que você falou comigo.
E aí você falou assim, nossa, mas eu escrevi, eu estava tão tranquilo, escrevi sorrindo. E a mulher, não, olha, você foi grosso e tal, ou vice-versa. Porque o texto não carrega a expressão. E aí nós corremos um grande risco de sermos mal interpretados. É preciso, sim, que nós nos posicionemos nos ambientes públicos, inclusive na internet. Mas é preciso fazer isso de forma que aquilo que nós queremos comunicar, aquilo que nós queremos dizer, fique fácil, seja claro e seja facilmente entendido. Eu tenho uma coisa comigo, isso é muito particular. Não estou dizendo que você deva seguir isso, é o que eu faço. Eu não brigo em post de internet, eu tenho preguiça. Sabe por quê? A pessoa não vai me entender. E muitas vezes, uma pessoa que comentou alguma coisa lá, ela não está disposta a entender. Ela não entende que ela está numa ágora, que ideias são debatidas e que todo mundo sai dali amigo e tudo bem. Não, você vai criar uma briga. As últimas vezes que eu fiz, deu briga. Então eu não comento mais. Se a pessoa posta alguma coisa que eu acho que cabe uma explicação minha, eu chamo ela num privado, em alguma coisa, adiciono, sigo lá no Instagram e digo, meu irmão, você quer saber a minha opinião sobre isso? E a pessoa me diz, quero. Aí sim, aí nós vamos. Mas ela também pode me dizer, não, eu acho que é aquilo lá mesmo e... Amém, meu querido, siga sua vida. Em suma, a grande lição que nós aprendemos nesse trecho é que todos os movimentos de Paulo vêm de um sentimento. Paulo está indignado com a condição de Atenas. Atenas que adorava tantos deuses, menos um, menos o Deus verdadeiro. O desejo de Paulo, e esse deve ser o nosso também, é que todas as nações glorifiquem a Deus. E para isso, elas precisam ouvir. Foi o que Paulo escreveu à igreja em Roma. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? Como são belos os pés que anunciam o Evangelho. Por isso, queridos, atentem-se à vida e à necessidade que as pessoas têm do Evangelho. Viva a vida comum de forma que ela seja testemunho sobre Jesus e de forma que ela crie oportunidades para que você fale de Jesus. Que o Evangelho, que o desejo de que as pessoas ouçam do Evangelho seja o combustível que move a mim e que move a você. Segundo ponto, o cerne da nossa mensagem é o Evangelho, que nunca volta vazio. Veja comigo aí os versos de 22 a 34. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o que lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida e fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus poetas, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de couro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação de um homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça, por meio do homem que ele designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo se levanta e começa a pregar. E como de costume, Paulo utiliza aspectos da cultura daquele povo
para pregar. Você se lembra quando Paulo falava aos judeus, quando ele falava aos prosélitos, aqueles que seguiam o judaísmo, Paulo citava Abraão, Paulo citava Moisés, Davi, figuras marcantes para o povo judeu. Agora, diante dos atenienses, Paulo repete o seu método e cita os seus altares, os seus poetas, aqueles que os atenienses conheciam com um fim: anunciar o evangelho, anunciar o Deus verdadeiro. Paulo chama a atenção dos atenienses a um altar. Esse altar, como eu disse aos irmãos, muito provavelmente ele existia para que os atenienses não fossem culpados de ter esquecido algum Deus. Então eles batizaram um altar ao Deus desconhecido. Então, se alguém fosse lá e falar, vocês adoram todos os deuses, menos o meu, fala, não, tem um altar aqui que é dele, é do Deus desconhecido. Nós não conhecíamos esse aí, esse aqui é o altar dele. Paulo afirma que aquele Deus que os atenienses adoravam sem conhecer é o único e Deus verdadeiro, o qual Paulo está anunciando. E veja que maravilha que Paulo fala sobre o nosso Deus. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem mesmo necessita de algo que venha de nós. Às vezes, o ser humano, alguns cristãos até tratam Deus como se Deus dependesse de algo de nós, irmãos. Deus é suficiente em si mesmo. Deus é eterno, grandioso, poderoso, faz o que lhe apraz. Paulo diz, esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem mesmo necessita de algo que vem de nós. Por quê? Ele mesmo é quem nos dá a vida, e foi ele mesmo quem criou a partir de um homem todos os povos, para que habitassem em determinados locais e épocas. Paulo ainda argumenta que esse Deus fez tudo para que os homens buscassem, tateando no escuro, e quem sabe pudessem encontrá-lo, porque na verdade, ele não está longe de nós. Paulo nos lembra que nosso Deus se revela, ele está evidente, ele está palpável, ele pode ser encontrado. O salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras. Nós temos em nós algum senso moral, mesmo que não sejamos crentes. Mesmo antes de nos convertermos, nós sabíamos que matar era errado, que mentir era errado. Tudo isso vem de um senso moral que vem de Deus. E no verso 28, Paulo escreverá para mim um dos textos mais lindos da Escritura. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você consegue louvar a Deus por isso? Nada. Nada, absolutamente nada depende das nossas forças, dos nossos talentos ou recursos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. A vida, o movimento, a existência, eu, você, nossas posses, toda a criação, tudo é dele. Somos descendência dele, diz Paulo. E por isso não devemos pensar que Deus é semelhante a esculturas feitas por mãos humanas e baseadas na nossa pequena imaginação. Deus, meus irmãos, vai dizer o teólogo Calbart, ele é totalmente outro, ele é um ser totalmente diferente, ele é um ser que não cabe nas nossas expressões, nas nossas compreensões e muito menos nas nossas expressões de arte. Deus não pode, é por isso que o primeiro mandamento é não faça imagem para si. Não adore outro Deus. Não há expressão que possa manifestar a grandeza do nosso Deus. Paulo ainda dirá que Deus está chamando as pessoas para que se arrependam, pois ele mesmo estabeleceu um dia para o julgamento, que será feito por Jesus, a quem o próprio Deus ressuscitou dos mortos. E eu queria chamar a sua atenção para alguns aspectos desse sermão de Paulo. Paulo, queridos, não está diante de um grupo de Zé Ninguém. Paulo não está diante de um grupo de analfabetos, de pessoas vazias,
de intelecto. Paulo está diante dos maiores intelectuais da época, das pessoas mais estudiosas. E talvez essas pessoas subestimavam Paulo, não esperavam nada de um judeu. Talvez eles não sabiam que estavam diante de um homem de Tarso. Quem sabe essa informação seja boa para você. Tarso era uma cidade de intelectuais, assim como Atenas. Provavelmente ela só perdia para Atenas. Então, se tivesse uma disputa lá, uma Olimpíada de matemática, de filosofia, talvez Atenas ganhasse a maioria, mas Tarso estava ali. E Paulo, você se lembra? Paulo era um prodígio entre os seus. Paulo não era qualquer judeu. Ele mesmo afirma sobre isso: dos judeus, eu estou entre os bons. Paulo estudou na melhor faculdade da época, com o melhor professor, Gamaliel. Os irmãos se lembram a importância que Gamaliel tinha. Gamaliel foi quem convenceu o Sinédrio a soltar Pedro e os outros que tinham sido presos. Gamaliel era um homem respeitado e foi o professor de Paulo. Mas veja, ainda assim, com tantas mentes brilhantes, como nós dissemos, a gente geralmente fala no nosso grupo, com tanto cabeção, com tanta gente estudiosa de ambos os lados, o cerne da mensagem de Paulo não muda. O tutano da pregação de Paulo continua sendo o evangelho puro e simples sobre Jesus Cristo. Veja comigo, no verso 24, Paulo diz que o santo e poderoso Deus criou tudo o que há, ou seja, Deus criou tudo para a sua glória, tudo bom. No verso 27, Paulo diz que os homens tentam, mas não conseguem encontrar a Deus. Por que os homens tentam e não conseguem encontrar a Deus? Porque nós somos seres caídos, depravados. E no verso 30, Paulo chama os seus ouvintes ao arrependimento, para que escapem do julgamento que Jesus fará no futuro. Deus é bom, o homem é mau, e por meio do arrependimento e da fé, nós somos salvos. O que é isso? O Evangelho. Não há nada novo, não há nada mirabolante. O que Paulo está pregando no Evangelho, no Areópago é o Evangelho puro e simples. Arrependam-se para que sejam perdoados os seus pecados. E essa deve ser a nossa pregação também. Às vezes, nós estamos tão preocupados com tantas coisas, tantas discussões, não é mesmo? Se somos calvinistas ou arminianos, se o reino milenar do Senhor Jesus é literal ou não, se a igreja passa ou não pela grande tribulação. Estamos tão preocupados com tantas coisas, enquanto a nossa maior preocupação deveria ser: o Evangelho foi anunciado às pessoas que me ouviram? Nós precisamos estar sempre atentos a isso. Que o Evangelho, querido, seja o centro das nossas conversas, o centro das nossas pregações, o centro do nosso estilo de vida. A forma como eu e você vivemos precisa comunicar às pessoas que Deus é bom, nós somos maus e precisamos nos arrepender e crer em Jesus Cristo para que sejamos salvos. Esse é o maior princípio dos batistas, o maior pilar sobre o qual nós estamos firmados. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta, de fé e prática. A Bíblia não é só aquilo que eu creio, a Bíblia não é só aquilo que eu acredito, a Bíblia não governa apenas o meu intelecto e o meu espiritual, a Bíblia governa a forma como eu ajo, a forma como eu me dirijo às pessoas, a forma como eu trabalho, a forma como eu me relaciono. A Bíblia governa tudo. Oxalá, queridos, se ninguém saísse de um bate-papo conosco sem ouvir o Evangelho. Pense que maravilha. Em todos os seus diálogos, a pessoa sair dali sabendo que é uma pecadora, que precisa se arrepender. Já pensou isso? Aí eu acho que Paulo chegaria aqui e teria uma surpresa. Já pensou? Quantas pessoas conheceriam a Jesus se em todos os nossos diálogos? Eu sei que não vai ser possível em todos. Mas já pensou se nós fôssemos intencionais nisso e esse é o segredo?
É estar conversando aqui e pensando, que hora que eu vou falar que nós somos pecadores? Que hora que vai ser minha deixa? E a hora que a deixa vir, evangelho nele. O texto avança e nos últimos versos, do 32 ao 34, veja o que acontece. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo se retirou do meio deles. Alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, um membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Como aconteceu das outras vezes, nosso velho amigo, depois de pregar, está diante de dois públicos. De um lado, o público duro. O coração continua duro, rejeitam o evangelho e zombam da pregação de Paulo. Mas, por outro lado, estão aqueles que creram. Creram e se juntaram ao velho Paulo. Dentre eles, diz o texto, um dos intelectuais. Um dos membros do Areópago, Dionísio, se converte. Damares e alguns outros. Tenha isso em mente, meu irmão. A pregação do evangelho nunca falha, pois a palavra de Deus não pode falhar. Ela é infalível. Essa é uma das doutrinas que nós aprendemos sobre a Bíblia. Ela é infalível, não falha. Ela sempre cobrará dos seus ouvintes uma resposta. E é impossível que alguém saia da presença da Escritura, da presença da pregação do Evangelho, sem dar alguma resposta. O problema é que a gente aprendeu que a resposta à Escritura só é resposta se for positiva. Só é resposta se for conversão. Mas não. Diante de Paulo, aqui no Areópago, todos responderam, uns com dureza, com zombaria. Outros responderam de forma positiva e se converteram. Sempre que a palavra é pregada, corações respondem. Alguns com incredulidade e dureza, outros com fé. Mas isso não pode nos parar. Afinal, como nós já aprendemos, não somos nós que convencemos as pessoas. Quem convence, quem abre os olhos, quem dá nova vida, é o próprio Deus. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Deus, nós vimos isso acontecendo claramente com Lídia, é o próprio Deus quem abre o coração e nos torna capazes de crer. Por isso, assim como a Dory, se lembra da Dory do Procurando Nemo? Procurando e nunca achando. Mas a Dory não desistia. E ela tinha um lema: continue a nadar, continue a nadar. Nós, a igreja, também seguimos. Seguimos em busca dos eleitos de Deus. Daqueles a quem o Senhor quer salvar. Daqueles a quem o Espírito Santo convencerá da justiça, do juízo. Daqueles a quem o próprio Espírito Santo abrirá os corações e trará fé para a salvação. Por isso, querido, não desanime não. Aprenda com a Dory. Continue a pregar, crendo que Deus está trabalhando e que Ele é quem vai arrebanhar para junto de si cada um dos seus. E talvez alguém ou algum de vocês esteja como os atenienses. Talvez tenha um ídolo ou vários. Ou até mesmo servem a deuses que não conhecem. Talvez ainda haja no coração uma idolatria que te prende, que te afasta de Jesus. O mesmo Deus que Paulo anunciou, o Deus desconhecido para os atenienses, é o Deus que eu lhes anuncio hoje. Um Deus santo, um Deus que nos criou para a sua maravilhosa glória, e que por causa do pecado que nos separou diante dele, ele enviou seu Filho.
Jesus Cristo veio, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho está diante de você. Qual será a sua resposta? Zombaria? Incredulidade? Dureza de coração? Ou você será como Dionísio e Dâmaris, que se arrependendo e crendo em Jesus, se juntaram à igreja? O desejo do meu coração e a minha oração todos os dias é para que você se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo e se agarre a Ele com todas as suas forças, com todo o seu ser, com toda a sua fé, com toda a sua convicção, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Creia em Cristo. Venha a Ele hoje, não deixe para depois. E a nós, meus irmãos, 3 conselhos finais. O primeiro, mova-se. Mova-se para que as pessoas glorifiquem ao único Deus verdadeiro. Sai do seu lugar, vá até as pessoas, fale sobre Jesus, testemunhe de Jesus, indigne-se com Paulo. Fique grilado como Paulo ficou e fale de Jesus às pessoas, não bravo com elas, mas bravo com a incredulidade. Porque você sabe das consequências que existem no fato de não crer. João 3,16 diz que aqueles que creem não vão perecer. E o que vai acontecer com os que não creem? Condenação eterna, inferno. Por isso, mova-se, indigne-se. Não pode eu trabalhar com essa pessoa há tanto tempo e essa pessoa servindo outro Deus que não o Deus verdadeiro. Não pode eu estar nessa sala de aula e todo mundo aqui, ninguém servir a Deus e eu não falar de Deus para as pessoas. Não pode acontecer isso. Não pode eu estar na academia, conversar com a pessoa todo dia, sair de casa, ver meu vizinho todo dia e meu vizinho não ouvir de Jesus. Mova-se em direção às pessoas. Segundo, encharque as suas palavras, discursos e o seu estilo de vida com o Evangelho. Viva, comunique o Evangelho, arrependimento para perdão de pecados. E terceiro, não desanime, nem tampouco desista de testemunhar e de pregar sobre Jesus, por mais que pareça difícil. Eu sei que vocês enfrentam dificuldades. Eu sei que tem pessoas que são duras na queda. Eu sei que vocês tentam, às vezes, evangelizar e a pessoa fica igual os atenienses, zombando da sua fé, sai de canto, ri, te ridiculariza, mas não desista. Não desista. Siga em frente. Creia que o Deus de toda glória, o Deus de todo poder, o Deus que tudo pode, que não considera nada difícil, o Deus que criou tudo que nós conhecemos em 7 dias, o Deus que transformou o coração de Pedro, o Deus que converteu a Paulo, o Deus que salvou a mim e a você, Ele opera em nós, através de nós e apesar de nós. E Ele mesmo é quem nos encoraja. Continue a pregar. Continue a pregar. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos use para a sua glória. Amém.